E o que você vê do governo fazendo a taxação da Shein, do AliExpress? Você acha que isso pode, obviamente, que prejudica o cara igual? Tem caso que a gente já conheceu do cara que foi lá, montou um computador pelo AliExpress, comprou placa de vídeo, comprou processador, começou a editar vídeo, hoje ele tem uma empresa de edição de vídeo e só foi possível porque ele conseguiu comprar as peças mais barato. Hoje em dia, agora, basicamente você compra um e paga dois, né? Se é acima de US$ 50. Mas você vê que isso pode favorecer algumas empresas nacionais ali que estão na bolsa? O que você vê sobre isso? Acho que sim, todas, né? É meio que concorrência não ilegal, mas desleal, né? É Se você injusta, né? comprar um negócio na China que não paga imposto, porque o Uhum. imposto no Brasil é bizarro. Isso diz muito para quem acreditava que o governo começou lá falando: não, a gente vai aumentar impostos, vamos gastar mais e vamos aumentar impostos. Cara, óbvio que isso é uma tremenda estupidez, né? O Brasil já tem muito imposto. Então, assim, não tem de onde tirar. E aí o cara tá vendo que, tipo, cara, essa ideia é ruim, né? Vai começar a taxar tudo que faz. E esse também é o grande problema do Brasil, né? O Brasil, como é muito improdutivo, o governo é grande demais, o governo é improdutivo, a economia inteira é improdutiva, você não consegue competir lá fora, né? Então você fica tentando barrar as coisas de entrarem, né? Que é basicamente isso, né? Uhum. Todos os países que cresceram muito forte nas últimas décadas, tipo China, Coreia, Japão, abrem as fronteiras, né? Porque o cara fica competitivo com fora, aí o cara fala, cara, pra que barreira? Sim. Vamos tradear com todo mundo, né? Vamos negociar com todo mundo. O Brasil é o pensamento contrário, né? Não, vamos fechar, vamos aumentar imposto. Fala, cara, isso nunca deu certo na história mundial, né? Óbvio que não vai dar certo aqui também. Então, talvez o cara que tenha votado no Lula vai perceber que fala, cara, que idiotice que eu fiz, né? Vou ter que pagar imposto. Mas no final, para a economia, faz sentido que o cara pague imposto, né? Porque uma Renner, uma Magazine Luiza, uma Via Varejo pagam imposto normal. Então tem Uhum. que pagar. Não, mas a esposa do presidente falou que não tá tranquilo. Quem vai pagar o imposto vai ser a empresa, não vai ser o Não vai ser o consumidor, não. consumidor final, não. Gênia. Aham. E sobre. Tem um case que você tinha recomendado lá atrás, que é a PetroRio. E subiu pra caramba, foi em 2019, 18, que você. PetroRio nem conheço. Não, tô brincando. Não, foi em 2000, começo de 19. Aham. Em final de fevereiro de 19. Tanto que aí, ó, um abraço aí pro Luan Onofre aí do Tubacast, que ele falou que se ele tivesse segurado PetroRio desde quando o Bruce tinha recomendado até hoje, ele já estaria aí milionário. Então aí, vendeu antes, vendeu antes. E o que Cara, você eu vê ganhei sobre dinheiro com essa aí. a PetroRio hoje? Ela subiu 17 vezes desde que a gente recomendou, né? Desde que eu recomendei lá em fevereiro de 19. Assim, continua a mesma coisa, né? Não mudou nada. Hoje o risco da empresa é muito menor, porque a empresa é maior, ela tem mais acesso a capital, ela já tem um histórico de entrega muito violento. Ela produz petróleo, então assim, cara, é banco. No Brasil, se o Brasil tiver uma crise, o que sobrevive no Brasil é commodity banco. Por Uhum. quê? Porque é juro alto. Quem sobrevive no giro alto? Banco, porque simplesmente repassa os juros, né? Antes você pegava dinheiro emprestado a 10, agora você vai pegar a 15, vai pegar a 20, o banco simplesmente põe mais juros no que você pega. Então o banco não tem muito problema com juro alto. A não ser que tenha muita inadimplência e tal, mas aí ele também controla lá. E commodity porque vende para fora, né? E a gente teve as últimas décadas aí a China consumindo todas as commodities do mundo. As empresas de commodity foram super bem. Por isso que o Uhum. Ibovespa, você pegar o Ibovespa é 30% commodities, 30% bancos. Então, Sim. mais de 60% do Ibovespa é só commodity banco. Justamente por isso, porque é quem sobrevive no Brasil a longo prazo. O varejo é desse tamanhozinho no Ibovespa, né? Uhum. Porque as empresas não crescem. E você para pra ver as maiores empresas de market cap 20 anos atrás e hoje é a mesma As coisa ainda. É mesmas, né? banco, é Petrobras, é Vale. É inacreditável, né? Você pega nos Estados Unidos, mudou quase tudo, assim. Aham. Só acho que a Microsoft continuou. O que eu me lembro assim de cabeça era a Microsoft, mas acho que tem mais uma ali no top 10. Acho que tem alguma petroleira, talvez a Exxon, né? É que depende da data que você pegar, mas a Exxon era aquela grandona que eles quebraram, né? Que era do Rockefeller. A Standard Oil. Era a Standard Oil Uhum. e é a Exxon agora. Acho que tá lá também. Mas é inacreditável. Os Estados Unidos consegue melhorar a economia, né? E as empresas, as grandes vencedoras economicamente mudam. No Brasil é a mesma coisa. Petro, Vale, os bancos. Porque é quem sobrevive no Brasil, né? Uhum. Esqueci qual era a pergunta. Da PetroRio, o que você vê hoje? Aí você comentou, né, que não... Então. Cara, a PetroRio é uma empresa que compra campo maduro, quer dizer, um campo que já é explorado de petróleo, consegue explorar petróleo num custo mais baixo. Ela é basicamente uma empresa que corta custo. É Uhum. isso. Qual que é a grande... Por que que isso é tão importante? Porque quando você produz uma commodity, você não consegue controlar o preço da commodity, né? O preço do petróleo é um preço mundial, o preço do minério é mundial. Então ganha quem tem o menor custo. E eles focam muito em custo.
Por que eles compram um campo que já está sendo explorado, né? O que a gente chama de um campo maduro? Porque é muito menos risco, né? Uhum. Quem tem mais tempo de bolsa vai lembrar. A PetroRio é a HRT, né? A HRT quebrou, aí o Tanuri comprou a massa falida e virou PetroRio, né? É a mesma empresa. Se você puxar um gráfico longo, você vê. Ela cai e agora... Faz pouco tempo que ela passou o preço da HRT lá de trás, né? Do IPO. Uhum. O risco é menor porque é aquilo, já tem uma validação da área que eles vão explorar, não é igual uma empresa que vai ver se tem petróleo do zero em algum lugar, então. E é super caro, né? Imagina, você mexer os barquinhos, ir lá pro meio do oceano, mergulhar e fazer furo e fazer pesquisa e tal, não sei o que lá, pra ver se tem petróleo. E, cara, isso sai bem caro. Então a PetroRio já compra os campos que, cara, já tem petróleo. É tipo comprar uma empresa de dividendo, entendeu? É menos risco. Por quê? Porque você já sabe que tem petróleo ali, tipo, já tá pagando dividendo, entendeu? Uhum. Do que uma empresa que, não, hoje não dá lucro, vai dar lucro lá na frente. Tem mais risco? Pode ser melhor, pode ser pior, não sei, mas tem mais risco. O negócio do petróleo é a mesma coisa. Então, se já sai petróleo do chão, fala, cara, já sai petróleo, já sei quanto. E eles compram esses campos, eles não compram barato, né? Eles compram num preço, entre aspas, justo, só que eles exploram esse campo com um custo muito mais baixo. O custo de extração deles despencou nos últimos anos. Hoje está em $7,5 por aí. Então, mesmo que o preço do barril caia mais, eles ainda acabam tendo mais margem pelo custo de explorar ser menor, então. Eles geram menos caixa, né? Mas a geração de caixa continua muito forte, porque o custo de extração é muito baixo. Uhum. Então, sim. Só que por que o petróleo não cai, né? Porque a gente está num ciclo, já faz bastante tempo de petróleo bem alto. A Rússia resolveu guerrear com a Ucrânia, eles precisam de dinheiro. A OPEP protege a Rússia, né? A Rússia faz parte da OPEC, né? Uhum. OPEP acho que em português. Então, se o preço do petróleo cair muito, a Rússia quebra. Que é justamente o que os Estados Unidos quer, né? Então Mas não eles consegue meio que seguram a produção pra a demanda não... cai, eles seguram. Arábia Saudita e Rússia seguram. Sim, entendi. E sobre PetroRio e Petrobras, o que você vê? Qual que você acha que compensa mais? Obviamente, PetroRio, né? Óbvio. Cara, Petrobras... O mercado ficou muito pessimista com Petrobras antes da eleição do Lula. O Lula assumiu, tentou mudar as coisas lá dentro. Até hoje não conseguiu. Até os dividendos, né? Então, a grande discussão, paga dividendo, não paga dividendo. No final vai pagar o dividendo, né? Porque eles não... Eu não sei o que acontece lá dentro, que eles não conseguem mudar o que está acontecendo. Então, basicamente, a geração de caixa muito forte da Petrobras vem por decisões que o Castelo Branco tomou lá atrás, que foi tipo, cara, vende refinaria, vende um monte de bosta, foca em extração de petróleo, que é justamente o que a PetroRio faz, que é o core, né? O foco da Petrobras. Aí a Petrobras focou nisso, pagou a dívida, gerou uma tonelada de caixa, agora está pagando dividendo. Então, ninguém lembra disso, né? E aí a Petrobras ficou muito barata quando o Lula assumiu. Ela vem subindo, né? O múltiplo, ela estava 2 vezes lucro, sei lá. Agora está umas 4, 5 vezes lucro. Tá 4 e pouco, 5. E pagando uma tonelada de dividendos, que gera muito caixa. A PetroRio também gera muito caixa, só que eles usam esse caixa para comprar novos campos e não para pagar dividendo. A Petrobras, como não compra novos campos, ela paga dividendo. É aquilo, né? Eu não invisto nem em PetroRio nem em Petrobras, mas entre a Petrobras reinvestir ou me pagar o dividendo, obviamente que eu vou preferir o dividendo. Agora, na PetroRio, pelo que você está comentando da gestão deles, aí acho que pode ser uma estratégia melhor realmente reinvestir, né? Se você pegar... Eu fiz essa conta outro dia. Se você pegar o último ano de geração de caixa da PetroRio, eles geraram quase $1 bi de caixa, mais ou menos. Que dá 5 bi de real, a empresa hoje vale 40 bi na bolsa, mais ou menos. Então, se eles pagassem em dividendo só essa geração de caixa do último ano, daria um dividendo de 12,5%. Que é um dividendo bom. Mas por que eles não pagam esse dividendo? Porque eles querem comprar algum campo usando esse bi de dólar. Então, assim, esse dinheiro não vem para você agora, eles vão comprar um campo e esse dinheiro vem para você depois. E vem mais, né? A ideia é que o dividendo lá na frente seja maior. Se eles não conseguirem comprar, provavelmente eles vão pagar dividendo, porque eles vão ficar caixa líquido, vai sobrar dinheiro, né? A dívida deles está despencando. Porque eles vêm gerando caixa e não conseguiram comprar nada novo. Com a Petrobras não vendendo e tal, eles estão vendo de comprar alguma coisa, inclusive no Mar do Caribe, agora lá fora do Brasil. Vamos ver se dá certo. Mas é isso, tipo, as duas são super geradoras de caixa. Na verdade, a PetroRio é mais lucrativa que a Petrobras. A rentabilidade sobre o patrimônio, né? O ROI de PetroRio é tipo, sei lá, 50 e poucos por cento, de Petrobras é 40 e poucos por cento, então um pouco maior. Porque a PetroRio é mais eficiente, né? Mas a diferença é que a PetroRio não paga dividendo, né? A Petrobras vem pagando uma tonelada de dividendo. E não tem o risco estatal também, né? Que até agora não aconteceu, mas que... É que o risco estatal tem o risco, mas não tem execução do risco. Eles não conseguiram ainda, né? Estragar a Petrobras.
Talvez eles consigam mais pra frente. Eu acho que esse é o risco, né? Por isso que eu prefiro o PetroRio. Sim. Senão eu compraria as duas, porque assim, as duas estão gerando muito caixa. E é por isso que, obviamente, a Petrobras negocia múltiplos também menores por conta desse risco, né? A Petrobras negocia 4 vezes lucros, a PetroRio tá umas 8 vezes lucros, mais ou menos. Uhum. Mas se você pegar mais pra frente, como a PetroRio cresce mais, e você traz... É porque o mercado hoje não... É aquele papo que a gente teve no começo, né? O mercado hoje tá muito mais focado nas empresas que já entregam. Então, tipo, o lucro tá aqui, eu te pago o dividendo hoje. E aí o lucro empurra a ação para cima, não paga nada para frente. A PetroRio é mais para frente do que para trás, né? Que é o crescimento futuro e não o resultado passado. A Petrobras é o oposto, né? É mais o resultado passado do que o crescimento futuro. Uhum. Até porque a PetroRio subiu a produção, acho que 45% nos últimos 12 meses. Então ela poderia pagar esse dividendo de 12,5% e ainda subiu a produção 45%. Uhum. A Petrobras produz mais ou menos a mesma coisa e paga 50% de dividendo. Esqueci o que eu falo. Mas acho que deu pra entender bem, né, Matheus? Mas é a mesma coisa. A Petrobras está subindo tanto justamente porque o mercado está muito focado nas empresas que têm o lucro subindo e o lucro da Petrobras está subindo. Sim. A ação está sendo empurrada por um lucro subindo, entendeu? Uhum. Até na questão, quando chegou 2 vezes lucro lá, não tinha como... Já tava precificando que tudo ia dar errado. Aí quando deu certo, já Quando teve não que deu errado, né? Nem Esse que deu carro é errado. tragédia, Mas aí, basicamente, eles não conseguiram estragar a geração de caixa da Petrobras até hoje, né? Eu acho que uma hora eles vão conseguir, mas até agora não conseguiram. Teve uma outra coisa boa, né? O STF, outro dia, semana passada, eu acho, falou que a lei das estatais é constitucional, né? Então não pode colocar político na Petrobras, ou político nas empresas estatais. O que é muito bom, apesar deles falarem, mas você já colocou, então agora deixa aí, né? Então, putz, que ficou meio estranho, assim. Mas isso é bom, pensando a longo prazo para as empresas, é bom. Uhum. Tanto E o Banco do Brasil quanto Petrobras estão muito baratas.